Quando minha irmã ficou desempregada, eu fiz o que qualquer pessoa de bom coração faria: abri as portas da minha casa para ela. Achei que seria temporário, até ela se reerguer. Mas em pouco tempo, ela começou a mandar em mim, me tratar como empregada dentro da minha própria casa. Achei que uma conversa resolveria. Mas ela me deu um tapa no rosto e exigiu que eu entregasse todo o meu dinheiro, R$ 33.000, dizendo que, se eu não entregasse, ela chamaria a polícia e inventaria uma história absurda sobre mim. Só que ela não imaginava que existia um pequeno detalhe que ela ignorou completamente. E foi esse detalhe que virou o jogo. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes. Curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Sempre achei que ajudar quem amamos era a coisa certa a fazer. Desde pequena, fui criada com a ideia de que família vem em primeiro lugar. Por isso, quando minha irmã mais velha, Fernanda, me ligou chorando, dizendo que havia sido demitida e estava prestes a ser despejada do apartamento onde morava, eu não hesitei. Abri as portas da minha casa, e do meu coração, para recebê-la. Disse que ela poderia ficar ali pelo tempo que precisasse, até se reerguer. Mal sabia eu que estava convidando o caos para dentro da minha própria vida. Fernanda sempre teve um temperamento forte. Quando éramos adolescentes, ela era líder entre nossas amigas, a que decidia o que assistir, o que vestir, e até mesmo quem podia sentar ao nosso lado na escola. Eu era o oposto, mais quieta, mais sensível, preferia ceder do que brigar. E essa diferença entre nós só se intensificou com o tempo. A primeira semana dela em casa foi tranquila. Conversávamos, cozinhávamos juntas, até ríamos das situações difíceis pelas quais ela vinha passando. Mas, aos poucos, o clima foi mudando. Ela começou a fazer observações sobre minha casa, dizendo que eu era muito desorganizada, que precisava trocar os móveis da sala, que o jeito como eu lavava a roupa estava errado. Achei que fosse só uma fase, uma forma dela tentar se distrair da dor de ter perdido o emprego. Então, não retruquei. Tolamente, aceitei. Depois, ela começou a dar ordens. Sim, ordens. Pedia que eu lavasse suas roupas separadamente, exigia café da manhã na mesa, deixava suas coisas jogadas por todo lado e ainda me culpava quando não encontrava algo. Começou até a levar amigos em casa sem me avisar, como se o apartamento fosse dela. Eu, que sempre vivi sozinha, me sentia uma intrusa no meu próprio lar. Mas sempre respirei fundo e disse a mim mesma: é só uma fase. Logo ela consegue um emprego e as coisas voltam ao normal. Mas o logo nunca chegou. Ela sequer procurava emprego. Passava os dias no celular, fazendo stories como se estivesse no spa, assistindo séries, gastando meu Wi-Fi, minha comida e minha paciência. Um dia, cheguei mais cedo do trabalho e ouvi risadas. Ela estava no meu sofá, com duas amigas, bebendo vinho caro, que eu havia comprado para uma ocasião especial, e falando mal de mim. Minha irmã é uma tonta. Vive para trabalhar e acha que está arrasando com esse salário michuruca. Doeu. Mas não disse nada naquele momento. Ainda não. As coisas chegaram ao limite quando notei que ela estava mexendo nos meus papéis, pastas e até no meu computador. Achei estranho, mas não quis acusar sem provas. Até que uma noite, ela entrou no meu quarto sem bater, furiosa. Gritou, me acusou de ser egoísta por não dividir o que eu tinha com ela. Disse que sabia que eu tinha R$ 33.000 guardados, porque tinha visto meu saldo bancário numa das vezes em que eu havia esquecido o notebook desbloqueado. E então, com uma frieza que eu jamais imaginei que ela teria, exigiu que eu desse a ela todo esse dinheiro. Disse que era o mínimo que eu podia fazer por tudo que ela estava passando. Quando eu, com calma, tentei explicar que aquilo não era justo, que aquele dinheiro era fruto de anos de esforço, suor e renúncias, ela me deu um tapa. Um tapa seco, ardido, com toda a raiva que ela carregava dentro de si. E, ainda por cima, ameaçou: se eu não transferisse o dinheiro, ela chamaria a polícia. Inventaria alguma história, diria que eu a agredi ou a mantinha presa. Que eu era desequilibrada. E você sabe que vão acreditar em mim. Sempre acreditam,
ela sussurrou com um sorriso venenoso. Naquele momento, eu senti meu mundo desabar. Era minha irmã. Aquela por quem eu sempre me preocupei, que defendi na escola, que socorri tantas vezes. Era ela quem agora me feria, me ameaçava, me humilhava. Mas Fernanda cometeu um erro. Um detalhe que ela ignorou. Algo que ela nem imaginava. E esse detalhe mudaria tudo. E faria com que ela se arrependesse, amargamente, de ter tentado destruir a única pessoa que ainda estava do lado dela. Naquela noite, depois do tapa e da ameaça, fechei a porta do meu quarto, tremendo. Sentei na beira da cama e senti o rosto arder, mas não era apenas pela dor física. Era como se cada palavra da Fernanda tivesse sido um ácido jogado na minha confiança. Chorar? Nem consegui. Eu estava anestesiada, tentando entender como tudo tinha chegado àquele ponto. Como a minha própria irmã, que eu só queria ajudar, conseguia me olhar nos olhos e me ameaçar, me manipular, me agredir. Na madrugada, ouvi passos pela casa. Fernanda andava de um lado para o outro, batendo portas, arrastando algo. A tensão no ar era sufocante. Eu queria me levantar, confrontá-la, gritar, mas a prudência falou mais alto. Aquela mulher já não era a irmã que eu conhecia. E algo me dizia que, se eu não fosse cuidadosa, poderia acabar envolvida em algo muito maior do que um simples conflito familiar. No dia seguinte, me levantei cedo. Preparei um café, em silêncio. Fernanda apareceu na cozinha como se nada tivesse acontecido. Sentou-se à mesa com a maior naturalidade do mundo, pegou uma fatia de pão e perguntou se eu já tinha transferido dinheiro. Ainda não, respondi firme. E não vou transferir. Ela largou o pão na mesa, cruzou os braços e me encarou com um olhar gélido. Eu vi ali uma versão dela que eu nunca tinha conhecido. Ela não era só ingrata. Ela era perigosa. Então, me obriga a fazer o que eu prometi. Você escolheu. Ela se levantou, pegou o celular e saiu do apartamento. Durante horas, fiquei em casa com um aperto no peito. Será que ela realmente chamaria a polícia? E se inventasse algo grave? E se? E se conseguisse me prejudicar? Passei a tarde pensando nas opções. Eu poderia denunciar o tapa? Expulsá-la de casa? Mas e se isso piorasse tudo? Foi quando lembrei do detalhe. Aquele que ela tinha ignorado por completo. E que, agora, eu precisava usar a meu favor. Há alguns anos, por conta de um problema com uma antiga inquilina, instalei câmeras em pontos estratégicos do apartamento. Não era nada muito invasivo, uma no corredor, uma na sala e outra próxima à entrada da cozinha. Elas gravavam em um HD interno, e mesmo eu quase nunca lembrando delas, ali estava tudo. O tapa. A ameaça. A exigência. A chantagem. Com o coração acelerado, fui até o armário onde o equipamento ficava escondido. Liguei o monitor. Rolei as imagens até a noite anterior. E lá estava tudo. A entrada dela no meu quarto, a discussão, o momento em que ela levanta a mão, o som do tapa, minha reação, tudo em HD, com áudio limpo. Era surreal ver aquilo como se fosse um filme onde a vilã era minha irmã. Passei o resto do dia pensando no que fazer com aquilo. Mostrar a ela? Denunciar? Confrontá-la? Liguei para um advogado amigo de confiança. Sem muitos detalhes, expliquei a situação como se fosse de uma amiga. Ele foi direto: se há provas de agressão física e ameaça, você pode fazer um boletim de ocorrência. E se ela continuar te pressionando, é possível conseguir uma medida protetiva. Ela pode até ser obrigada a sair da sua casa imediatamente. Guardei essa informação como um escudo. Não era o momento ainda. Eu queria ver até onde Fernanda iria. E, mais do que isso, queria entender por que ela tinha se tornado assim. O que a fez chegar naquele ponto de destruição? À noite, ela voltou. Estava estranhamente calma. Sorridente. Disse que tinha repensado e que talvez eu estivesse certa, que tinha exagerado, que a pressão a deixou fora de si.
pediu desculpas pelo tapa. Mas não pela ameaça. Nem mencionou o dinheiro. Algo no jeito como ela falava me arrepiou. Era falso. Era encenação. E aquilo só me deixou mais alerta. Os dias seguintes foram uma montanha-russa. Fernanda fingia gentileza durante o dia, mas à noite, quando achava que eu estava dormindo, passava horas no celular cochichando com alguém, andando pela casa, espiando meu quarto. Uma madrugada, acordei e a encontrei com a mão na maçaneta do meu armário. Quando me viu, fingiu estar procurando um cobertor. Eu estava vivendo com um inimigo dentro de casa. E já não era mais sobre dinheiro. Era sobre controle. Sobre manipulação. Sobre poder. E eu? Eu decidi que não seria mais espectadora da minha própria vida. Se ela queria jogar sujo, eu jogaria com inteligência. A diferença é que ela não sabia o quanto eu estava preparada. O primeiro passo foi procurar uma delegacia especializada. O segundo, entender tudo o que a lei me permitia. E o terceiro, bom, esse ainda estava sendo desenhado. Porque o que Fernanda nem sonhava era que, naquele momento, ela estava sendo observada bem de perto. E eu já não estava sozinha. Depois da noite em que levei o tapa e que ela entrou no meu quarto sem minha autorização, passei a trancar a porta do quarto todas as noites. Eu não sabia mais do que minha irmã era capaz, e não estava disposta a correr riscos. Eu ainda dormia mal, sempre com o olho aberto e o coração acelerado. Aquela casa, antes meu refúgio, agora parecia um campo minado. A qualquer momento, algo poderia explodir. Fernanda, no entanto, fingia uma calma quase cínica. Agia como se tudo estivesse resolvido. Me tratava com ironia doce, como quem oferece veneno com açúcar. Dizia coisas como: desculpa por ter perdido a cabeça. Você sabe como eu sou impulsiva, né? Mas no fundo, eu só queria o que é justo. Justo. Ela tinha coragem de usar essa palavra depois de me humilhar e me ameaçar. Passei a reparar em tudo. Ela evitava se aproximar do meu quarto, provavelmente porque sabia que eu o mantinha trancado. Mas sua presença pela casa era cada vez mais inquietante. Vasculhava gavetas da sala, abria armários da cozinha como se procurasse algo. Em um dos dias, notei que a porta do meu pequeno escritório estava entreaberta. Era um cômodo que ela não costumava entrar, e eu mantinha ali alguns documentos importantes e materiais de trabalho. Ao entrar, percebi que as pastas estavam fora de lugar. Havia digitais em tudo. Foi aí que a ficha caiu, ela estava procurando algo para me comprometer. Talvez um papel, alguma mensagem, qualquer coisa que pudesse usar contra mim. E se não encontrasse, não duvidava que inventaria. O problema é que eu não tinha nada a esconder. Mas isso não a impediria de tentar me incriminar. Mesmo com o sangue fervendo por dentro, mantive a serenidade. Agi como se estivesse voltando ao normal. Mas internamente, eu era pura estratégia. Comecei a revisar as imagens das câmeras todos os dias. Não só para proteger a mim mesma, mas também para antecipar os próximos passos de Fernanda. E foi nesse monitoramento que encontrei registros valiosos, ela recebendo visitas às escondidas. Um homem que eu nunca tinha visto, entrando no meu apartamento às 2 horas da manhã e saindo antes do amanhecer. Em outro dia, 2 mulheres ficaram por quase 5 horas na sala, rindo e mexendo no meu computador. Ela estava usando minha casa como se fosse dela, e talvez estivesse até armando alguma coisa ali, a minha revelia. Guardei todas essas gravações com cuidado. Salvei em pastas criptografadas, fiz backups e também salvei um pendrive com os trechos principais. Era meu seguro contra o caos. Mas o verdadeiro baque veio numa manhã de terça-feira. Ao chegar do trabalho, encontrei Fernanda sentada à mesa com uma expressão grave. Me entregou um envelope pardo, como se estivesse fazendo algo solene. Você foi notificada, disse, com a voz seca. Dentro, havia uma cópia da denúncia que ela havia registrado contra mim. Alegava que eu a mantinha em cárcere, que a obrigava a fazer serviços domésticos, que a controlava psicologicamente e a impedia de sair de casa. Eu li cada linha com os olhos arregalados.
A perversidade estava ali, fria e meticulosa, escrita em frases mentirosas e bem articuladas. Ela estava determinada a me destruir. E agora tentava transformar a realidade num enredo absurdo onde ela era vítima. Respirei fundo e, sem erguer a voz, disse: "Você não faz ideia do que está fazendo." Ela deu um sorriso debochado, como se já tivesse vencido. "Eu só quero o que é meu por direito. O dinheiro. E um pouco de respeito. Se você tivesse me dado isso, nada disso seria necessário." Naquele instante, entendi que ela não tinha limites. E mais, que estava acostumada a conseguir o que queria pela força, pela manipulação, pela mentira. Talvez fosse assim a vida toda, e eu, por estar longe e por sempre ceder, nunca enxerguei isso de verdade. Com a intimação em mãos, liguei imediatamente para o advogado que já me orientava desde o primeiro incidente. Marcamos para o dia seguinte uma ida à delegacia para apresentar todas as provas, imagens, registros de áudio, vídeos com as ameaças, e até mesmo capturas das visitas clandestinas que ela recebia em casa, sem meu consentimento. Na delegacia, fui recebida com seriedade. Ao verem os registros, e especialmente o vídeo da agressão e as imagens das visitas estranhas, o tom dos agentes mudou. Eu não era mais suspeita. Era vítima. E estava ali tentando se proteger com provas incontestáveis. "Isso aqui desmonta a versão dela completamente", disse o escrivão, após assistir aos vídeos. Voltei para casa com a alma mais leve, mas ainda atenta. Fernanda não sabia que eu já havia me movimentado. Não sabia que estava sendo observada, monitorada, e muito menos que eu já tinha respaldo legal. Ela ainda acreditava que estava no controle da situação. E esse era o meu trunfo. A verdadeira virada ainda estava por vir. Mas, aos poucos, a máscara dela começava a cair. E, quando a verdade finalmente viesse à tona, Fernanda entenderia, tarde demais, que mexeu com a pessoa errada. Naquela quarta-feira, o clima na casa estava mais denso do que nunca. Desde que Fernanda registrou a denúncia falsa contra mim, o ambiente se tornou sufocante. Ela continuava desfilando pelos cômodos como se fosse a dona do apartamento, fingindo inocência, como se nada tivesse acontecido. Chegava a cantarolar enquanto mexia na cozinha ou assistia televisão no meu sofá, cruzando as pernas e bebendo café na minha caneca favorita. Mas por dentro, eu sabia, ela estava nervosa. A espera pela resposta das autoridades devia estar corroendo o pouco de paz que ainda fingia ter. Ela não sabia o que eu tinha entregue à polícia. Não fazia ideia do conteúdo dos vídeos, nem das gravações das ameaças. E isso a deixava inquieta. Mesmo tentando disfarçar, percebi que passava horas no celular, trocando mensagens, ligando para pessoas com quem nunca falei. Talvez buscando aliados. Talvez inventando novas histórias. Mas já era tarde. A verdade estava posta. E ela logo viria bater à nossa porta. E ela bateu. Eram pouco mais de 11 horas da manhã quando a campainha tocou. Eu estava na cozinha. Fernanda estava no quarto. Caminhei até a porta com o coração acelerado. Quando abri, encontrei 2 policiais fardados diante de mim. "Bom dia. A senhora é Mariana Alves?" perguntou um deles, com um tom direto, mas educado. "Sou eu", respondi. "Recebemos autorização judicial para cumprir uma medida cautelar. A senhora Fernanda Alves está neste endereço?" Eu respirei fundo, contendo o turbilhão interno que ameaçava tomar conta do meu rosto. Apenas concordei com a cabeça. "Está. Podem entrar." Os 2 homens entraram com profissionalismo. Explicaram que estavam ali para comunicar oficialmente a Fernanda sobre a medida de afastamento imediato do imóvel, e também para notificá-la das acusações formais que passaria a responder, entre elas, falsa comunicação de crime, agressão e tentativa de extorsão. Foi então que Fernanda surgiu no corredor, com os cabelos presos de qualquer jeito e expressão impaciente, segurando o celular. "Quem é?" perguntou, ao ver os uniformes. Parou subitamente ao notar o semblante sério dos agentes. "A senhora Fernanda Alves?" confirmou o policial mais velho. "Sou." "O que está acontecendo?"
A senhora está sendo notificada a se retirar imediatamente deste imóvel, por medida protetiva em favor da vítima Mariana Alves. Além disso, será intimada para prestar esclarecimentos sobre denúncias formais de agressão, ameaça, invasão de privacidade e falsa acusação. A reação dela foi como assistir a um castelo de cartas desmoronando em câmera lenta. O quê? Ela disse, rindo nervosamente. Isso só pode ser brincadeira. Mariana, você chamou a polícia contra mim? Você enlouqueceu? Quem denunciou primeiro foi você, lembra? Respondi, mantendo a voz firme. Mas quem trouxe provas fui eu. Fernanda virou para os policiais, tentando argumentar. Isso é um engano. Ela está manipulando vocês. Isso é uma briga de irmãs, coisa de família, não é nada sério. Mas o mais jovem interrompeu com objetividade. Senhora, há vídeos, áudios e mensagens documentadas. Nossa missão aqui é clara. A senhora deverá sair do imóvel agora e manter distância da vítima até nova ordem judicial. Qualquer descumprimento pode resultar em prisão preventiva. Ela cambaleou um passo para trás. Por um segundo, vi em seus olhos a mesma expressão que via quando éramos crianças e ela era pega fazendo algo errado. Só que agora, a diferença era que não havia ninguém ali para encobri-la. Nem paz, nem desculpas. Só a realidade nua, dura e documentada. Isso é absurdo. Vocês vão ver. Gritou, começando a juntar as coisas às pressas. A senhora tem 30 minutos para recolher seus pertences essenciais. Os demais itens poderão ser retirados posteriormente com autorização judicial, informou o policial, mantendo a postura firme. Enquanto ela se movia pela casa, jogando roupas em uma sacola, chorando de raiva e lançando olhares venenosos na minha direção, eu permaneci em silêncio. Queria me preservar daquele último espetáculo. Fernanda saiu acompanhada pelos policiais, ainda lançando acusações ao vento. Você vai se arrepender disso, Mariana. Vai pagar caro. Eu juro. A porta se fechou atrás dela. E, naquele instante, o silêncio voltou a morar comigo. Sentei no sofá e soltei um longo suspiro. O alívio era real, mas não total. Eu sabia que ela ainda tentaria me atingir de alguma forma. Fernanda não era o tipo de pessoa que aceitava perder. Mas agora, eu estava protegida. Legalmente, emocionalmente, mais importante, pela verdade. Nos dias seguintes, fui comunicada de que ela seria formalmente intimada para prestar depoimento, e que o processo criminal contra ela seguiria seu curso. Meu advogado me orientou a não falar com a imprensa, caso ela tentasse transformar a história em espetáculo, o que era bem possível. Apenas manter o foco, reunir tudo que ainda pudesse fortalecer meu caso e seguir em frente. A justiça tinha dado o primeiro passo. Mas o capítulo final dessa história ainda estava por vir. E seria inesquecível. Nos dias que se seguiram à saída de Fernanda, minha casa voltou a ter silêncio, mas não exatamente paz. A ausência física dela era um alívio, sim. Era possível andar pelos cômodos sem sentir aquele peso no ar, sem precisar medir cada palavra. Mas por dentro, eu ainda carregava um cansaço que não era fácil de apagar. Um desgaste que só quem já foi traído por alguém tão próximo pode entender. Eu seguia com a rotina, trabalhando, reorganizando minhas coisas e limpando os vestígios da presença dela. No guarda-roupa do quarto de hóspedes, encontrei bilhetes rasgados com anotações sobre minha conta bancária, mensagens rabiscadas com possíveis versões da história que ela tentou inventar. Em uma das folhas, reconheci até um esboço do que parecia ser um falso relato que ela talvez estivesse ensaiando para contar à polícia. Era assustador perceber que tudo que vivia ao lado da minha própria irmã tinha sido parte de um plano mais sórdido do que eu pensava. Mas o que mais me chocou foi descobrir que Fernanda não tinha parado. Mesmo após ser retirada do apartamento sob medida judicial, ela começou a espalhar versões distorcidas da história para amigos, conhecidos e até vizinhos. Alguns deles, sem saber de toda a verdade, vieram até mim, constrangidos, perguntando se eu estava bem, se havia mesmo expulsado a irmã na rua. Outros, mais maldosos, chegaram a insinuar que eu era fria demais. Que família era família, e que talvez eu tivesse exagerado.
No começo, essas insinuações me feriam. Mas depois, comecei a compreender que quem está de fora, sem saber os detalhes, acaba ouvindo o lado que grita mais alto. E Fernanda sempre soube gritar. Manipular. Inverter. Foi por isso que, sob orientação do meu advogado, decidi agir. Juntei ainda mais provas, incluindo os bilhetes encontrados, áudios recentes que ela mandou para uma amiga em comum, onde confessava ter inventado parte da denúncia só para dar um susto em mim, e capturas de tela de postagens que ela fazia em redes sociais. Em uma delas, dizia abertamente que estava sendo perseguida por uma irmã fria, interesseira e desequilibrada. Tudo aquilo, ainda que velado, era munição para fortalecer meu processo por calúnia e difamação. Enquanto eu reunia provas, ela continuava tentando se safar. Sua última cartada foi tentar convencer nossos pais a intervir. Isso, confesso, foi doloroso. Apesar de nunca termos sido uma família muito unida, meu relacionamento com meus pais era, até então, civilizado. Mas bastou Fernanda distorcer os fatos para que eles me ligassem, cobrando explicações. Mariana, sua irmã está em situação difícil, e você está levando isso longe demais, disse meu pai, com o mesmo tom apático de sempre. Vocês sequer sabem o que ela fez comigo, respondi. Ela me agrediu, tentou me extorquir, me ameaçou e me denunciou falsamente. Eu tenho tudo documentado. Mas mesmo assim, vocês escolheram acreditar nela. Minha mãe tentou contemporizar, mas sua voz já denunciava de que lado estava. Fernanda está fragilizada. Sempre teve um temperamento difícil, mas ela é sua irmã. Por que você precisa expor tudo isso? Engoli em seco. Era inacreditável como, mesmo diante dos fatos, eles preferiam ignorar a gravidade da situação. Porque, se eu não expuser, ela vai continuar fazendo isso. Comigo ou com outra pessoa. Chega. Dessa vez, ela vai precisar arcar com as consequências. Desliguei a chamada sem esperar resposta. Pela primeira vez, senti que não precisava mais da aprovação deles. E que eu estava disposta a ir até o fim. Mesmo que isso significasse romper com o pouco que restava da nossa família. Foi então que recebi a notícia. Fernanda tinha sido oficialmente intimada a comparecer ao fórum para responder às acusações. O processo estava avançando, e, segundo meu advogado, as chances de ela sofrer sanções reais, incluindo uma indenização por danos morais, eram grandes. Dependendo da postura dela no depoimento, até medidas mais severas poderiam ser aplicadas. A notícia correu rápido. Não demorou para que Fernanda me enviasse uma mensagem. A primeira desde que saiu daqui. Você está satisfeita agora? Me destruiu. Parabéns. Li a mensagem com calma. Pensei em responder. Pensei em jogar na cara dela tudo o que ela causou. Mas não valia a pena. Eu já tinha vencido por ter resistido. Por não ter cedido. E porque a justiça, enfim, estava sendo feita. No entanto, eu sabia, Fernanda ainda não aceitava a derrota. E mesmo acuada, ainda era capaz de uma última jogada desesperada. Faltava pouco para o desfecho. E eu precisava estar preparada para tudo. Porque, às vezes, o golpe mais baixo vem no último segundo. O dia da audiência chegou. Eu me preparei como quem se veste para a guerra, mas sem precisar levantar armas. Tudo o que eu tinha era verdade, e, agora, provas sólidas, apoio jurídico e a certeza de que fiz tudo como deveria. Dormi pouco naquela noite, mas acordei com o coração tranquilo. Pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que aquele capítulo da minha vida finalmente teria um ponto final. Fernanda entrou na sala de audiência usando uma expressão abatida. Estava visivelmente mais magra, o rosto cansado e os cabelos mal cuidados. Mas seus olhos ainda carregavam aquele brilho de provocação contida. Era como se, mesmo diante da justiça, ela ainda esperasse que a situação virasse a seu favor. A juíza conduziu a sessão com firmeza. Meu advogado apresentou novamente os vídeos, as mensagens, os áudios, os relatos de testemunhas, e inclusive de um dos vizinhos que a viu receber visitas suspeitas durante a noite no apartamento.
Tudo estava documentado, claro, cronologicamente organizado. A defesa dela tentou argumentar que Fernanda agiu em estado de instabilidade emocional, que se sentiu pressionada por estar desempregada e sem apoio. Mas isso não colou. A juíza não só rejeitou o argumento, como fez questão de reforçar: instabilidade emocional não é justificativa para agressão, manipulação e ameaça. A senhora ultrapassou todos os limites e tentou usar laços familiares como escudo para crimes graves. Fernanda abaixou a cabeça. Pela primeira vez, vi nela algo parecido com arrependimento. Mas mesmo assim, não disse nada. Nem um pedido de desculpas. Nem uma palavra. Ao final da audiência, a decisão foi clara: Fernanda seria processada formalmente por falsa comunicação de crime, agressão física, tentativa de extorsão e danos morais. Uma multa foi estipulada, bem como uma indenização financeira que ela teria de me pagar. Além disso, a medida protetiva se manteria válida por tempo indeterminado, ela não poderia se aproximar de mim, nem manter qualquer tipo de contato direto ou indireto. Quando saí da sala, senti o peso do mundo sair das minhas costas. Mas a história não acabou ali. Cerca de 2 semanas depois da audiência, recebi uma nova visita inesperada. Era um dos investigadores do caso. Disse que precisava me informar pessoalmente sobre um desdobramento. Encontramos registros de que sua irmã já havia feito algo parecido com outra pessoa, ele disse. Uma antiga colega de República, há cerca de 3 anos. A diferença é que naquela época, a vítima não denunciou. Acabou saindo do apartamento sem confronto. Mas agora, com a repercussão do seu processo, ela resolveu aparecer. A verdade, finalmente, estava vindo à tona. Fernanda havia repetido o mesmo padrão em outro lugar, com outra pessoa. Manipulava, se aproveitava da boa vontade alheia, tentava virar o jogo quando contrariada, e desaparecia. Só que dessa vez, não funcionou. Ela subestimou o maior dos detalhes. A mulher que ela tentou destruir era forte demais para cair calada. Dias depois, recebi uma carta. Sim, uma carta, daquelas que a gente quase não vê mais. Era de Fernanda. Mariana, nunca pensei que a gente terminaria assim. Eu sei que o que fiz foi horrível. Não sei se algum dia vou conseguir consertar. Mas queria dizer que, pela primeira vez, estou olhando para mim com vergonha. Eu menti. Eu passei dos limites. Eu deixei a raiva me cegar. Sei que você não quer ouvir isso, mas, me desculpa. Não por querer que tudo volte, mas por tudo que eu fui. Um dia, se você não quiser me perdoar, eu entendo. Fernanda. Li a carta em silêncio. E, para minha surpresa, não senti ódio. Senti alívio. Porque, naquele momento, compreendi que o perdão não era sobre libertar quem nos feriu. Era sobre nos libertar da dor que insistia em permanecer. Guardei a carta, mas não respondi. Porque nem toda dor precisa de conversa para cicatrizar. A vida seguiu. Voltei a respirar em paz na minha casa. Reconstruí meus dias, meus laços, minha confiança. Passei a valorizar ainda mais minha intuição, meus limites, e principalmente, o silêncio. Aquele silêncio de tranquilidade, que chegou para ficar depois de tanto barulho. Fernanda seguiu seu caminho. Não sei onde está hoje. Ou com quem. Mas sei que, daquela vez, ela aprendeu a lição. Porque o mundo pode até ser tolerante com quem mente, manipula e abusa, mas ele muda completamente quando encontra alguém que se recusa a se calar. E eu me recusei. Ela achou que podia me usar. Que podia me manipular. Que podia me destruir. Mas esqueceu de um detalhe. Eu não era mais a irmã boazinha. Eu era a mulher que ela nunca imaginou que eu seria. E foi isso que fez ela se arrepender, amargamente. E aí, se fosse com você, teria coragem de fazer o mesmo que essa mulher fez com a própria irmã? Teria forças para enfrentar a mentira, o abuso e ainda sair por cima com dignidade? Me conta nos comentários, porque eu quero muito saber. Se você gostou dessa história, curta o vídeo, isso ajuda demais o canal a crescer.
e se inscreva, porque todos os dias temos uma nova história emocionante, cheia de lições de vida, superação e reviravoltas. Ah, e compartilhe com os amigos, com a família, no grupo do bairro. Alguém pode estar passando por uma situação parecida e precisa ouvir isso. E aproveita e me conta aqui de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Vou passar nos comentários e deixar um coração para todo mundo que comentar. Porque aqui, a gente conta histórias de verdade, que tocam o coração e mostram que ninguém é obrigado a aceitar desrespeito, nem mesmo vindo de dentro da própria casa.